Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos lá dar início ao nosso culto dessa manhã, né? Hoje é domingo, é dia de culto de primícia, o primeiro domingo do mês. É o domingo da família. Vamos dar início. Vamos começar, né? Agradecer a Deus por esse dia, né? Por nós estarmos aqui, em nome de Jesus. A você que está nas redes sociais também, que você tenha um bom dia para você e para toda a sua família, no nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos neste momento, né? E dar início à nossa primeira oração do dia, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui na Tua presença. Nessa manhã fria e furiosa, mas nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar o Teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, neste momento, cada vida que já está aqui presente, Senhor, aquelas que estão a caminho para chegar até a Tua casa, que o Senhor traga debaixo da Tua santa, poderosa proteção. Que o Senhor abençoe nossas vidas, Senhor, nessa manhã, poderosamente, no nome de Jesus, meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Nos livra de todo mal, porque o Senhor é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o microfone para a Daniela, que ela vai estar ministrando o louvor nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmão. Bom dia você que está aí nas redes sociais. Estamos aí nesse dia frio, hein? Primeiro domingo do mês de junho. Estamos alegres de estar na presença do Senhor. Muito alegres de ver cada um de vocês aqui. Amém? Glória a Deus. O Senhor ele tem promessas nas nossas vidas, não tem? Muitas. Quem acredita? Quem tem fé? Você que está aí na sua casa, tem fé? Acredita? Eu acredito. Hoje nós estamos aí no domingo de primícia, domingo da família. E nós sabemos que Deus tem promessas para nós e promessas para a nossa vida. Por isso que nós vamos cantar essa canção, entoar ao Senhor esse cântico, que ele fala assim, ó: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem começa? Quem tem promessa de Deus? Olha, não resiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Ei, glória a Deus. Vamos fazer deste louvor uma canção, em nome do Senhor Jesus. Pois nós vemos o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas a todo momento. Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento ao Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Glória a Deus por isso. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa
Deus grandão, esse Deus que faz o sobrenatural nas nossas vidas. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, meu Deus entra na guerra e peleja por você. Oh, glória a Deus! Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, glória! Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Vamos bater palmas, vamos lá, ó. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, mais uma vez. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Nós temos fé, nós temos a graça do Senhor Jesus e por isso nós vamos levantar as nossas mãos e bater aquela salva de palmas para o Senhor, falando aleluia, glória a Deus. O Senhor é santo, o Senhor é único nas nossas vidas, porque nós acabamos de falar que a gente vê o sobrenatural. Olha o sobrenatural do Senhor aqui no nosso meio, uns vendo os outros, irmãos, amém? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Quem quer ver a mão do Senhor tocar o seu viver aí? Eu quero todo tempo, não é? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, bem animados. Louvando ao Senhor. Oh, glória. Assim, ó. Desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todos que sofrer, logo vai ter fim. Deixe sua vida, Cristo dirige. Ele quer te dar a vitória, certamente libertar. Abre o coração nessa hora e sua vida vai mudar. Senhor, quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Olha pro seu irmão, fala com ele, ó. Quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Oh, glória a Deus. Se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todos que sofrer, logo vai ter fim. Deixe sua vida, Cristo dirige. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora e sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver.
Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Vamos falar assim bem forte, vamos lá. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar o seu viver. É o desejo dos nossos corações que a mão do Senhor toque o meu e o seu viver em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Esse dia está frio, mas estamos aqui louvando e exaltando o Senhor, não estamos? Louvando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, amém? Glória a Deus. Oh, glória. O Senhor, Ele continua manifestando a tua graça no nosso meio, né? No nosso viver. E nós vamos preparar para a mensagem cantando ao Senhor aquela música que fala corpo e família. Essa música ela fala que nós recebemos um novo coração do Pai, que é um coração quebrantado, né? Um coração transformado. Domingo passado, nós falamos muito sobre a família, porque foi o ensinamento da campanha da família. E nada mais, nada menos, hoje, nós estamos também na oração da família, que é feita todo primeiro domingo, não é? Então, é o momento que a gente vai poder falar que nós precisamos uns dos outros. Querido irmão, recebi um novo coração do Pai, coração engendrado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aproveita, somos todos assim pegados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, eu preciso de cada um de vocês. Precioso és para mim, Ele me ama. Recebi um novo coração. Nós recebemos um novo coração do Pai, não é? Coração engendrado, o quê? Coração que é inspirado, aí não tem como dar errado. Como fruto dele.
Jesus. Estamos ainda numa jornada em 2026, um ano atípico, né? Começamos aí um ano com tantas coisas, mas olha, já pisamos na metade do ano. V6? E aí? Quantas perspectivas você teve, né, dentro do seu projeto de vida? Eu penso, olha, eu queria fazer isso, aquilo outro. Às vezes você já até se programou, se organizou e viu que alguma coisa ali acabou não acontecendo. Aconteceu isso com vocês, amados irmãos? Ou algumas coisas que já conseguimos avançar? Querendo ou não, estamos aí no 6º mês, metade do ano. Glória a Deus. E agora vamos viver, né, um tempo que, se a gente for falar na parte natural, já é o inverno, né? Isso ou está no outono? Como que está aí? Todo mundo sentindo frio, congelado? Não chegou o inverno, não é isso? Conforme aí a meteorologia, os climatologistas. Semana passada nós oramos e até falamos, né? E um dos presidentes aí de outros países falou assim que o Brasil ele é muito abençoado porque ele tem as 4 estações do ano bem divididas, que Deus deu naturalmente a nós, e nós estamos vivendo, inicia, ainda não é o inverno, mas é um momento que muitos se recolhem por causa do frio. A gente vai ficando assim com aquele desânimo natural, né, de não querer fazer uma coisa ou outra, e principalmente se falando da casa do Senhor. E aí que nós temos que redobrar as nossas orações, a nossa atenção e redobrar o nosso ânimo, porque se deixar, o nosso corpo ele quer ficar o quê, gente? Onde está mais confortável, né? Aonde? Na nossa casa, na nossa cama, debaixo das cobertas. Mas a nossa vida espiritual ela é tão importante, assim como a nossa saúde mental e física. Por isso, é um grande momento de reflexão e de também ação da nossa parte, de cada um de vocês. Amém? Amém. Quem pode abrir a Bíblia em Isaías 1,19? Nós estamos aí iniciando a campanha. Eu não sei se eu estou certa nas luzes aqui, vocês estão falando. Eu acho que não. Pastor Marcos, ele com um clique de lá? No final ali. Com um clique, me ajuda aqui, José. Com um clique ele já sabe todos os comandos ali do apagador e eu ainda estou apanhando. Mas vou chegar lá, rapidinho. Quem está com sua Bíblia pode abrir Isaías 1,19. Nós estamos iniciando a campanha, né, dando continuidade na verdade, porque ela foi iniciada na quarta-feira, que é a campanha dos 12 cultos proféticos. Quem vai participar? Levanta a mão. 12 cultos proféticos, é uma sequência, hein? Quarta, domingo. Daniel, eu não posso vir quarta, vem domingo, não falte, é 12, tá? É uma sequência ali de profecias que o Senhor veio para cada um de nós. Pastor Marcos, dirigido pela unção do Senhor, pediu para que a gente falasse sobre Isaías 1,19, que é a primeira coisa para tudo acontecer. Se você quiser. E a Bíblia, ela fala também em ouvir. Quem pode ler para a gente aí? Isaías 1,19, quem está nas redes sociais, pode abrir sua Bíblia em Isaías 1,19. Quem pode ler para a gente em voz alta? Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está perguntando, está falando aí, né? Se quiser. Quem quer? Coisas boas todo mundo quer, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
O próprio versículo ele vem falando para a gente aí de uma promessa, ou de várias promessas nas nossas vidas, né? Mas ele já começa falando em uma condição. Não, duas, né? Quais que seriam essas condições? Vocês acabaram de ler. Querer e obedecer. Parece ser uma coisa tão básica, tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Porque querer é uma decisão. Ouvir é uma decisão. Eu posso estar simplesmente aqui de corpo presente. Estou aqui, né, tendo uma escuta ativa, porque nenhum de nós temos problemas auditivos. Estou aqui ouvindo o que você está falando. Estou aqui de corpo presente. Mas essa decisão de querer, realmente querer, e ouvir atentamente a voz do Senhor, é uma decisão. Aqui nesse esboço vem falando, né, que muitas pessoas elas compreendem ali que para dar certo, que para mim ter um efeito bom na minha vida, eu tenho que ser provocador de coisas boas. E a própria Bíblia vem falando para a gente aqui, olha, a disposição genuína de simplesmente obedecer, querer e ouvir. Estar aqui hoje, gente, nesse domingo, dia 7/6, às 8h28, não chegamos no inverno, mas está um tempo frio. Acredito que muitos de vocês receberam mensagens da Defesa Civil informando a onda de frio que chegaria aí de ontem para hoje a 10 graus. E estamos aqui pela manhã. Querer estar na casa do Senhor, querer ouvir a voz de Deus, querer estar junto com os irmãos, foi uma decisão que eu e cada um de vocês tomamos hoje. E que ela continue, né, gente? Para sempre, não é isso? Gente, quem acha que é fácil essa parte do querer e ouvir? Eu acho que é fácil, né? É só a gente querer, é só a gente ouvir, ler a Bíblia aqui, querer ouvir, pronto, deu certo. Quem acha que é fácil levantar a mão? Gente, ninguém levantou a mão nas redes sociais. Nem vocês levantaram a mão. Difícil demais. Se a gente for falar genuinamente, né? Deixa eu falar com vocês de 3 situações de pessoas que a Bíblia relata que elas decidiram ali querer me ouvir. Essas histórias vocês já conhecem. Nós vamos pincelar aqui. Aqueles que já conhecem vai reforçar esse conhecimento. Os que não conhecem vai adquirir em nome de Jesus. A primeira delas é sobre o filho pródigo. Lembram lá? Quando a Bíblia relata que esse pai tinha 2 filhos e um dos seus filhos ele decidiu, ele quis, né, experimentar e ter uma vida fora, né, do contexto familiar que estava sendo proposto para ele naquela época. Ele queria, né, pegar aquele investimento, aquela reserva, né, aquela herança e ser dono da própria vida. E foi uma decisão que ele teve, que a Bíblia fala que ele teve uma decisão até geográfica, né, porque ele saiu da casa do pai. E a Bíblia relata muitas coisas que aconteceu com esse filho, não foi? Mas chegou um certo momento que esse filho, ele não fez boas escolhas e ele estava sozinho, sem dinheiro, sem recursos. E aí ele chega para
pessoa e falava, pede ele trabalho. E essa pessoa nem trabalho tinha para oferecer. Pede comida e ele, não, estamos vivendo uma fome, você não está sabendo, está uma seca aí. E aí, gente, essa pessoa fala com ele assim, olha, o que eu tenho disponível é o que tem ali para os porcos. Se você aceitar, você pode ficar ali com eles. E esse filho aceitou, porque era a única coisa que ele tinha naquele momento. E quando ele estava ali com os porcos, ele se lembrou da casa do meu pai, o mais humilde servo. Ele come uma boa comida. Ele veste boas roupas. Não foi isso? E aí ele desejou, e aí ele quis retornar à casa do pai. Não é isso que a Bíblia fala? Depois que ele experimentou, ele teve essas vivências aí, a Bíblia relata ali também. Mas foi uma decisão, ele decidiu voltar para casa. O que pode ser que aconteça com cada um de nós ou com algum ente querido, que às vezes ele está distante por N motivos, que não cabe nós julgarmos, e que ele precisa ter essa decisão de voltar. Então, dentro do nosso vocabulário de oração, que às vezes a gente fica pedindo ali a mesma coisa, fica falando a mesma coisa. Dentro do nosso vocabulário de oração, Senhor, estou colocando mais uma vez na vida do meu filho ou da minha filha, ele já esteve na tua presença, que ele tem uma decisão de voltar para a casa do Pai. Eu quero estar aqui junto com ele. Amém? Glória a Deus. O segundo, Bartimeu. Quem lembra do Bartimeu? Quem lembra? Quem lembra? Todo mundo está lembrado. Ele ali junto com Jesus e a multidão, que onde Jesus estava, a multidão que estava, não era isso? Ele precisava, né, de uma cura, ele precisava ali, ele tinha uma parte física que com certeza ele já havia pedido essa cura há muito tempo, não é? E aí ele decidiu fazer o quê? Clamar, não foi? E aí Jesus vinha caminhando junto com a multidão e Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como eu disse para vocês, era uma multidão. Se era uma multidão, ele tinha que falar mais alto, não tinha? Sim. E aí ele ia falando mais alto, e cada vez mais alto. E os discípulos, nossa, Jesus, esse homem não para de falar. E as pessoas incomodadas, e ele a todo momento, com as forças que ele tinha, que eu acredito que era a única esperança que ele tinha naquele momento, ele foi falando cada vez mais alto. Mas olha nessa passagem da Bíblia, a Bíblia não relata que as pessoas que estavam em volta dele ajudou ele a clamar. A Bíblia conta que era uma multidão, a Bíblia conta que Jesus, né, estava passando por ali, que as pessoas estavam incomodadas, com certeza pedindo silêncio. Mas, se fosse para a gente observar grosso modo, era para a gente ajudar. A gente não é, as pessoas naquela época ajudar. Ô Jesus, está chamando aqui, ó. Ô Jesus. Mas as pessoas que estavam ao lado dele não teve essa ação. E ele vendo isso, ele teve que falar mais alto. Então ele teve que decidir falar. E muitas das vezes, ó, eu e você, porque a vida, ela é uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, não é isso? E aí a gente tem que ter uma decisão de clamar sempre a Deus. Senhor, estou te clamando, estou te buscando, porque eu preciso ser curado, porque eu preciso continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor, porque por algum motivo eu estou, né, afastado, eu estou com o meu coração distante, ou a minha fé está pouca. Glória a Deus. Temos mais um, Josué. Josué, ele teve uma caminhada ali junto com Moisés, não é? Josué e Caleb. Ele viveu todas aquelas experiências ali no Egito, não precisa de eu falar todas elas,
porque senão a gente estende muito tempo. Mas teve um grande momento em que Josué ele teve uma ação. Diferente dos demais exemplos, o filho pródigo ele teve uma ação de retornar para a casa do pai. Foi uma ação individual. O segundo foi Bartimeu, uma decisão de clamar, porque ele precisava ali de uma cura física. E Josué? Quem pode dizer aí para nós? Qual foi a decisão que ele teve? Quem se arrisca? Aqui a gente pode errar, gente. Hã? O que Josué decidiu? Não arrisca? Foi uma questão familiar, a Amanda falou. O que Josué decidiu? Eu e a minha... Todo mundo conhece esse versículo. Vamos falar bem forte? Eu e a minha... Foi uma decisão da qual ele nem chegou a perguntar para os demais, acredito eu, que ele havia tomado essa decisão, mas a decisão dele era que o Senhor fosse o governante da casa dele e de toda a sua família. Principalmente numa época, nós estamos falando aqui de muito antes de Cristo, em que o conhecimento não era tão assim igual nós temos hoje, que é só a gente pegar o telefone ou pegar o computador, ter acesso à internet. Naquela época, o conhecimento era passado de geração a geração. O mais velho passava para o mais novo e assim seguia sucessivamente. Ele decidiu. E é uma decisão que todos nós devemos ter. Todos nós. Indiferente se eu venho muito, se eu venho pouco à igreja, é uma decisão nossa, em que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se cada um de nós que estamos aqui tivermos esse posicionamento, o mundo lá fora vai ficar temeroso e com certeza vai ser muito bom, porque quanto mais pessoas tiver juntas com Cristo, as coisas ruins vão ser mínimas de acontecer, não é isso? Se cada família, pensa só, aqui nós estamos falando, nós porque nós estamos aqui dentro das quatro paredes e os demais nas redes sociais, mas se cada um de nós, se a cada uma das nossas casas, nossos vizinhos, Deus for o Senhor da vida deles, a nossa vizinhança é uma vizinhança abençoada, o nosso bairro é um bairro abençoado, e assim vai seguindo sucessivamente. Por isso, é muito importante o nosso posicionamento e comprometimento em trazer os membros da nossa família a Cristo, em conduzir, em ajudá-los a estar juntos conosco aqui na igreja. Porque se a gente consegue fazer essa multiplicação do bem, é uma corrente do qual o próprio Deus já abençoou, e a tendência é só ter coisas boas. Glória a Deus. Amém? Uma perguntinha para você, de reflexão. O que você quer realmente de Deus hoje? Hoje, como eu disse, dia 7/6, estamos aí às 8h40 da manhã, com o pezinho no meio do ano, vivendo ainda o que não é o inverno, mas você, fala para você. Fala para você. O que você quer de Deus hoje? Feche os seus olhos. Eu vou repetir de novo essa pergunta. O que você quer de Deus hoje? Um minuto para essa reflexão.
Glória a Deus. Pode abrir seus olhos. Possa ser que dentro desse 1 minuto não deu tempo de você falar tudo o que você quer hoje. Mas possa ser que tanta coisa que não dá não. que não deu para falar em 1 minuto. Não. Mas possa ser que você, às vezes, tem um desejo único. Eu tenho um só. Tem um E esse só. eu necessito. Um que você necessita muito. E que no dia de hoje, neste momento, é o que você falou genuinamente com o Senhor aí no seu pensamento. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Bom, falamos aí dessa questão da decisão, em que essas 3 pessoas que a gente relatou aqui na Bíblia tiveram uma decisão. O filho pródigo, uma decisão de voltar para a casa do pai. Bartimeu, uma decisão de clamar ao Senhor. E Josué, uma decisão em que ele, de posicionar em que ele e a família dele iriam servir, que eles serviram a Deus. Amém? Só que, nessa questão da gente querer, existe uma coisa chamada paciência. Eu quero, Daniel, vamos supor, eu quero melhorar financeiramente, eu preciso melhorar minhas questões de saúde, eu preciso cumprir aquilo que o médico tem falado, e outras coisas assim do tipo. Eu quero. Mas aí você está querendo, e o que você fez para que essa mudança aconteça? Ai, Daniel, bem que você falou aí, já estamos no 6º mês, eu não consegui ainda. Mas tanta coisa, né? Olha, eu tive problema com doença, eu tive problema com conta para pagar, é o tempo que não deu, eu tenho que levar a menina na escola, ou eu tenho que levar meus netos, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, e o tempo passou. E o que aconteceu? Procrastinou, ficou. Esse tempo essa questão da gente querer ouvir, vou colocar essa imagem, ela tem um limite ali, uma paciência. Glória a Deus. Eu não posso ficar todo momento querendo. O versículo aqui em Isaías, no 19, diz, né? Se quisermos e ouvidos, eu vou comer o melhor dessa terra. Senhor, eu quero comer o melhor na terra. E aí passou hoje, e aí passou amanhã, e aí passou de novo. E como eu disse para vocês, esse grande exemplo, passou o seu tempo e estamos aí no mês 6. E eu estou querendo comer o melhor na terra. E eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. E infelizmente, quando Deus acha que é o momento ali, né, da gente não estar mais aqui, porque aqui a gente só está de passagem, não é isso? Aí acontece que Deus ele nos leva e tchau para esse mundo, e você ficou ali, querendo. É o momento de reagir, o momento de reação. Não é um momento só de eu querer, não é um momento só de ouvir. É o momento da gente ter também essa reação em nome de Jesus. Quem conseguiu compreender? Diga amém. Amém. Ouvir e obedecer. Quando a gente vê essa imagem, ela foi reproduzida pela IA, tá, gente? Essa imagem. Eu coloquei assim, como que foi a montagem da Arca de Noé. Se fosse trazer dos dias atuais para aquele momento que foi vivido antes de Cristo. Aí eles reproduziram essa imagem. Vocês imaginam Noé? Como que foi para ele nessa questão da arca? Porque a gente conta a história, né? Noé, né? Deus falou que ia ter um dilúvio, e aí Deus, né, fez com que ele construísse essa arca, ele demorou ali aquele tempo, e quando a arca já estava construída, Deus pediu para que, né, ele pegasse um casal de cada espécie, toda a sua família, e colocasse dentro da arca. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ótimo. Mas vamos lá. Para Noé fazer essa arca,
ele teve que ter decisões ali, não teve? E a primeira decisão que ele teve que ter foi de querer. E também de ouvir. Porque Deus já estava, falando já com aquela terra, falando com aquelas pessoas, e as pessoas estavam com o coração distante. Por isso que a Bíblia fala lá nessa época, que Deus ficou tão triste, que ele queria a todo momento não ter mais o ser humano. E ali ele viu aquele homem íntegro e reto, que se chama Noé, e escolheu e falou com ele para que fizesse essa arca, e a história que todo mundo conhece. As pessoas daquela época com certeza falando com ele assim: Noé, você está ficando doido? Nós estamos vivendo um calor, você está fazendo uma arca desse tamanho. Porque pensa, se era para ter um casal de cada espécie, mais a própria família, nós estamos falando de um monumento pequeno, não é um barco, certo? E ali as pessoas falando com ele, tirando ele de cabeça, com certeza. E ele não saiu do propósito, ele continuou ali firme, porque ele esteve ali, querendo e ouvindo. E o segundo deles, Abraão. Ele se tornou pai de grandes, pai de uma grande nação, não foi isso? Esses dois exemplos nos mostram pessoas que, além deles de terem um posicionamento de querer e de ouvir, eles também tiveram movimento. Movimento de construir, de pegar ferramentas, movimento de sair da casa dos pais, da parentela, não foi? De ter uma caminhada que eles estiveram juntos, depois tiveram que se separar. Foi uma decisão, gente. Ouvir é obedecer. Geralmente, quando a gente fala dessa questão de obedecer, somente para as mães, quando fala assim com o filho: não faz isso, não vai para aquele lugar, não quero que você ande com fulano, e assim sucessivamente, não é isso que acontece? E ali o nosso filho, ou os filhos, às vezes não escutam aquilo e estão lá, com aquelas amizades, com aquelas pessoas, com aquele lugar, e não era o que a gente queria. Mas trazendo para o Pai Celestial, muitas das vezes Ele está nos dizendo que não era para a gente estar naquele momento. E as nossas orações têm que ser voltadas para quê? Senhor, me coloque no momento certo, na hora certa, com pessoas certas ali. O ouvir é obedecer, gente, obedecer a Deus, ouvir atentamente a voz dele. Tem uma música que a gente canta muito aqui que fala, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, e o quê? E obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Não é isso? Eu não correrei atrás de ti. Glória, nós vamos cantar ela. Nós vamos entoar essa canção. Ouvir e obedecer. A gente tem que ser sinceros com nós mesmos. Deus, eu estou com vontade, não é uma vontade assim, eu estou querendo vir para a igreja, não estou com aquela vontade ali de chamar aquele irmão, de chamar alguém da minha família, eu não estou com essa vontade de ler a Bíblia. Eu vou esperar eu ter vontade de ler a Bíblia. Eu vou esperar eu ter vontade para fazer a obra. Eu vou esperar ter vontade para ir para a igreja. Isso eu estou falando no quesito espiritual. Mas se a gente falar da nossa vida ali, do dia a dia, eu vou esperar ter vontade para fazer uma caminhada. Eu vou esperar ter uma vontade para estudar. Eu vou esperar ter uma vontade para me alimentar melhor. E se você for vendo o que acontece, é aquilo que a gente comentou, procrastinou, o tempo passou, já chegamos no Messias. Amém? Obedecer, gente. É difícil, mas se a gente tiver essa sinceridade com o Senhor nos ajuda na caminhada. Porque a própria Bíblia não nos engana e nos fala que Deus nos capacita. E a gente pode ter essa sinceridade com o Pai, e devemos ter. Amém? Quando um não funciona sem o outro, querer sem ouvir, ouvir sem querer. Muitos
ouvir. Aí a gente tem problemas ali, né, nos casamentos que poderiam ser restaurados, mas como não há perdão, não há diálogo, fica mais difícil porque a pessoa não está conseguindo ouvir, ela só está vendo só aquela parte da frustração ali. Estou citando para vocês um exemplo. E do ouvir sem querer. Eu conheço a Bíblia toda, Daniel. Sei de todas as histórias. Tudo que você está falando, eu sei de qual é salteado. Mas ter a disposição para realmente aprender. Vocês estão vendo que é uma decisão? Estão vendo que é uma ação? Pastor Marcos já fez essa menção, né, deste versículo em Isaías 1,19, sempre falando em querer, em ouvir. São duas ações que a gente for falar, é simples, mas que a gente precisa de ter uma ação. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor meu Deus, eu, mesmo com as dificuldades, mesmo com a rotina do dia a dia, estando distante ou perto do Senhor, eu quero ter a decisão única de querer e ouvir. Me ajuda, Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. É uma ação simples de falar isso com o Pai. Amém? Para finalizar, a parte da promessa que esse versículo fala que é comer o melhor na terra, né? Muitas das vezes a gente fala do comer, a gente está falando do comer o melhor na terra, a gente pensa logo em banquete, né? Comer só coisas boas ali, isso e tal, mas é muito mais, é o melhor em tudo. O melhor trabalho, a melhor casa, as melhores roupas, né? E não só coisas materiais, mas ali, olha, paz em meio às batalhas, força nas dificuldades. Todos nós passamos por momentos de luta, momentos aí que às vezes a gente pensa que não vai dar certo, momentos que às vezes a gente até quer desistir. E eu tenho uma decisão de querer ouvir, estou obedecendo, Deus está dando força no meio dessa dificuldade. Provisão na escassez. Meu Deus, eu recebo esse salário, eu tenho que dar conta dessa parte financeira, ou às vezes eu fiz escolhas que não foram escolhas com tanta sabedoria, e eu estou ficando ali sempre no negativo, e o Senhor lá, o Senhor entrando com a provisão, no meio do nada. Direção nas decisões. A gente quer, a gente ouve, consequentemente a gente obedece, não é isso? Eu tenho uma decisão a ser tomada, ó, o Senhor me trazendo clareza de informação para tomar essa decisão. E o que é também não menos importante que os outros, a salvação para a nossa família, né? Todos nós queremos ver os nossos entes queridos bem, em todos os sentidos. Mas ainda mais caminhando junto conosco espiritualmente falando, não é? Essa obediência que está sendo falada nesse versículo em Isaías 19, ele é um caminho simples e é um caminho que todos nós, que eu e você, podemos ter em nome de Jesus. Para finalizar este momento, queria também falar do que está escrito em Deuteronômio 28, 1, do 1 ao 14. Você pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, enquanto eu me organizo aqui? Em vez de eu ter olhado o Juscelio acender, eu não olhei, né, Juscelio? É o de cima? É o do... Você está mexendo ainda. Acertei! Deuteronômio 28,
Do 1 ao 14. Deuteronômio está facinho, tá? Está bem mais assim no início ali da Bíblia. Quem comprou? Não, gente, misericórdia, amém? Estão indo? Deuteronômio 28. Quem comprou? Quem comprou? Amém. O título dessa sequência de versículos está escrito assim, olha, bênçãos decorrentes da obediência. Aí ele vai falar assim, ó, vai seguindo comigo em nome de Jesus. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Amém? Olha só o que Deus está falando. Se vocês ouvirem atentamente, então não pode ser de corpo presente, é atentamente, ouvir a voz de Deus e fazer o quê? Guardar os mandamentos que ordeno. O Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus sobre vocês, virão e alcançarão todas essas bênçãos. E aí, esses versículos, eles vão falando de várias bênçãos. O 3, bendito será você na cidade, bendito será você no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, bendito será a sua amassadeira de pão. Estou no 6 agora. Bendito será você aonde entrares, bendito será onde saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Estou no 8. O Senhor determinará que a bênção estejais nos seus celeiros, e em tudo que colocardes as mãos, Ele os abençoará na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dará. 9. O Senhor nos constituirá para si em povo santo, como prometeu como juramento, se guardares os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje vos ordeno, para guardar e cumprir. Finalizando, não se desvieis de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir.
Que versículo mais completo. Deus, Ele falou para ouvir atentamente, guardar os mandamentos, obedecer. Tantas bênçãos aqui foram relatadas, olha. E lá por último, lá no 14, Ele fala para a gente não se desviar, nem para um lado nem para o outro, e seguir completamente com Ele. A caminhada com o Senhor, ela é mais fácil. Quando a gente está sem Ele, é mais difícil. Não é que os problemas não vão acontecer, mas o Senhor, Ele já nos deu aqui, olha, Ele já falou para a gente. Estamos debaixo da mão dEle. Estamos debaixo da ordenança dEle. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu agradeço a amada igreja pela oportunidade de ter ouvido, todo esse texto e ter participado deste momento da mensagem. E gostaria que a gente finalizasse esse momento da mensagem falando essa frase. Nós vamos falar aqui juntos e vocês das redes sociais também. E aí nós vamos finalizar o momento do culto com quem está aí nas redes sociais. E esperamos vocês presencialmente aqui na quarta-feira ou no próximo domingo, em nome de Jesus. Eu vou falar a frase, depois vocês vão repetir. A frase é o seguinte: Deus tem o melhor, mas Deus exige disposição e obediência. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Deus tem o melhor, mas Deus exige disposição e obediência. Mais uma vez. Deus tem o melhor, mas Deus exige disposição e obediência. Mais uma vez. Deus tem o melhor, mas Deus exige disposição e obediência. E é o que nós vamos assim fazer, colocando à disposição dele em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar para quem está nas redes sociais para finalizar com eles. Quem está presente, levante as suas mãos, estendendo para esse momento, e nós vamos encerrar com eles em nome de Jesus. Senhor, nós estamos encerrando este momento para quem está nos acompanhando nas redes sociais. Estamos aí nos 12 cultos proféticos e hoje foi falado sobre querer e ouvir. E nós sabemos que é uma decisão aparentemente simples, mas que nós precisamos do Senhor para nos ajudar. E que essa palavra venha ficar gravada e refletida, e que essas pessoas possam se colocar à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.